Vamos começar então a procurar soluções para equações lineares de segunda ordem. O primeiro tipo que a gente propõe, né, são as equações homogêneas. Quem seriam as equações homogêneas? Seriam as equações diferenciais lineares de primeira ordem, de segunda ordem, desculpa, só que a função f de t é zero. Então a definição é um pouco diferente da homogênea que a gente tinha antes, né? Lá na de primeira ordem. As homogêneas de segunda ordem lineares são aquelas em que a função f de t é igual a zero. E a primeira coisa que a gente avalia por uma equação dessa forma, aqui, é o princípio da superposição. O que o princípio da superposição nos fala? Nos fala que se eu tenho duas soluções, se você já sabe que se eu tenho duas soluções, y1 e y2, solução dessa equação diferencial, né, 2.1 aqui que eu estou chamando de equação homogênea, então, a combinação linear delas, ou seja, você pegar uma somada com a outra multiplicada por constante, também vai ser solução. Qual que é o interessante disso aqui? Se você consegue duas soluções simples, você consegue uma solução como combinação linear, onde as constantes a serem determinadas aqui para a minha solução única já aparecem. Então, isso é um resultado interessante, só que, lógico, a gente precisa saber, né, da existência de duas outras, mas como procurar essas outras a gente vai fazer nos próximos vídeos. Esse princípio é facilmente demonstrado, o Reginaldo inclusive faz isso aqui, ó, ele supõe que se você tem uma solução desse tipo, sabendo que a y1 e a y2 são soluções, é só você fazer uma substituição na sua equação, derivar uma vez, duas vezes e ver que isso aqui é verdade. Não é difícil de se entender essa demonstração, mas eu não vou fazer isso aqui porque realmente pode ocupar um pedaço grande do vídeo. Então, sabendo-se que, conhecida duas soluções, a combinação linear delas é uma solução, a próxima pergunta que a gente se faz é: o que eu preciso para que, quando eu faço essa combinação linear, para que existam realmente essas constantes C1 e C2, de forma que essa combinação seja uma solução única do meu problema de valor inicial. Então, o que precisa acontecer? É o que a gente vai responder agora. Então, dado um problema de valor inicial, né, foi dado aqui. Aqui está o problema de valor inicial. Eu sei, né, por exemplo, que y1 de t é uma solução para esse problema, para essa equação, sem ser o problema de valor inicial, e y2 de t também é. O que o princípio da superposição nos fala é que yt igual a c1 y1 de t mais C2, y2 de t também é solução dessa equação diferencial. A minha pergunta é: o que precisa acontecer para que eu consiga realmente constantes C1 e C2 que me dê uma solução única para o problema de valor inicial, y de t0 igual a y0 e y' de t0 igual a y', né, 0 aqui. Bom, para que essa solução satisfaça as minhas condições iniciais, eu teria que ter, então, né, y de t0 seria, então, C1, y1 de t0, mais C2, y2 de t0. Isso tem que ser igual a y0. É a primeira coisa que eu preciso satisfazer. A segunda é que essa combinação aqui tem que satisfazer a segunda condição inicial. Então, y' de t0. Então, eu vou derivar a y e depois substituir t0. Como aqui é uma combinação simples, né? Isso aqui vai ficar igual a C1, y' de t0, mais C2, y2' de t0 igual a y0', que seria a condição sobre a derivada. Então, as constantes C1 e C2, elas precisam satisfazer
esse novo sistema que aparece aqui. A pergunta é quem são C1 e C2 para que essas duas igualdades sejam satisfeitas. O que aparece aqui é um sistema. Nós podemos montar esse sistema lá da álgebra linear da seguinte forma. Aqui, ó, uma matriz formada por y1, tudo calculado em T0, tá? y2, y1', y2', multiplicado pelas constantes a serem determinadas, que no caso são as minhas variáveis C1, C2, igual a y0, y0', que são constantes aqui também. Se a gente fizer essa multiplicação das matrizes, nós vamos voltar exatamente para o primeiro sistema. E aí, se esse sistema tiver solução, a gente consegue constantes C1 e C2 para que a minha solução seja única. Só que para um sistema ter solução, é necessário e suficiente que o determinante dessa matriz aqui, vou chamar essa matriz de A, eu preciso que o determinante de A seja diferente de zero. Aqui é a mesma coisa da linearidade lá da álgebra linear também. Tanto é que quando esse determinante é diferente de zero para toda condição inicial que eu tenha, eu falo que as minhas soluções y1 e y2 são linearmente independentes. Esse determinante aqui também é chamado Wronskiano, tá? Ele é chamado determinante wronskiano e toda vez que ele é diferente de zero, então, eu posso afirmar que vão existir constantes C1 e C2, tais que essa solução que eu tenha, né, com as constantes C1 e C2, é única, logicamente, no intervalo em que P de T e Q de T forem contínuas.